Queridos, abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, lá no livro de Provérbios, capítulo 25. Provérbios 25. Provérbios 25. Você que está nos assistindo pela internet, seja muito bem-vindo. Quero te pedir um favor. Coloque aí seu pedido de oração, faça seus comentários do culto, da onde você está assistindo. E também, deixe o seu joinha aí. Por que eu estou te pedindo isso? Faça com que esse culto venha ter relevância, ou seja, outras pessoas vão ser alcançadas através do seu comentário, através do seu joinha, através dos seus pedidos que você vai escrever, pedir oração e assim por diante, tá bom? Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Provérbios 25, versículo 28. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler aqui então. Com a cidade, com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Eu vou ler em outra versão. Eu li agora na NVI, agora eu vou ler na NBV. O homem que não sabe controlar suas emoções e vontades é como a cidade com seus muros derrubados. Esse versículo que eu estou lendo aqui é um versículo que te fala aqui de alguém que tem descontrole emocional. Fala assim comigo, descontrole emocional. Então eu estou falando de alguém que tem descontrole, não tem controle das suas emoções. Veja o que o autor de Provérbios está falando, quem não sabe controlar ou dominar suas emoções. É como uma cidade sem muros, ou muros derribados. Como na época as cidades usavam muros como segurança para não ter invasões, então era uma cidade difícil de ser invadida. Ok? Agora ele usa esta mesma condição para uma pessoa que não tem autocontrole. E como que esta pessoa? Ela é vulnerável aos seus desejos. Ela é dominada pelos seus impulsos negativos. Ela não tem controle. Ela é aquela pessoa assim que, pum, explode fácil. É claro que não tem ninguém aqui assim. Fala para o teu irmão assim, quem precisava ouvir não veio. Eu creio que você conhece alguém que seja assim, que tem pessoas que têm explosões de raiva, explosões que não conseguem muitas vezes controlar. Quando explodiu, já viu, meu Deus, agora já foi. Então uma pessoa que ela não tem controle emocional, ou uma pessoa descontrolada emocionalmente, ela é como uma cidade que não tem muro. Ela é vulnerável, facilmente atacada. Então, não venha me falar que é por culpa de alguém que você é assim. A Bíblia está nos dizendo que esta pessoa, ela pode ter controle sim das suas emoções. E como que nós passamos a ter controle das nossas emoções? Quando somos habitados por alguém que nos controla. Quem que nos controla? Ou é um demônio, ou é o Espírito Santo. Se é o Espírito Santo que habita dentro do meu espírito, então eu sou uma pessoa ensinável e também consigo ter autocontrole. Mas se eu sou uma pessoa sem muro, sem proteção, quem que entra lá? Não tem como. Deixa eu olhar aqui para mim. Uma pessoa que se diz, sou servo de Deus, vou morar no céu, pronto. Mas qualquer coisa que acontece, pum, explode. Chuta tudo, quebra tudo. Escute,
Eu estou falando Bíblia, não estou falando de mim. Eu estou falando que a palavra de Deus está nos ensinando. Primeira coisa que eu estou falando é sobre o descontrole emocional, que é diferente de bloqueio. E se o Senhor está me levando a falar sobre esse descontrole emocional, descontrole, é porque existem pessoas aqui que são dominadas por esses impulsos da vida dela. Então escute. Guarde bem isso que eu estou te falando. Quando nós perdemos o controle facilmente, é porque tem alguém dominando a minha vida. Se eu sou hoje habitado pelo Espírito Santo, então tem alguma coisa que tem que mudar. Sim ou não? Sim. Então que este primeiro versículo que eu estou lendo para você, começa a fazer você abrir a sua mente e fazer você entender. Porque eu já atendi muitas pessoas que principalmente que têm esses descontroles. E muitas vezes fala, eu não sei o que acontece. Então estou te dizendo o que te acontece. O que te leva a ter um descontrole emocional é porque você é uma cidade sem muro, e uma cidade sem muro entra quem quer. Pronto, está resolvido. Entra quem quer. Se você tem uma casa, sua casa não tem muro, não tem nada, não tem proteção nenhuma, o que vai acontecer? Por que Jeremias quis reconstruir os muros de Jerusalém? Porque os muros é o que impedia de qualquer um entrar. Limite, fala assim comigo, limite. Quando ele fala que as portas estavam queimadas, também as portas impediam de qualquer um entrar, só entrava quem era autorizado. Então, se eu estou cercado com um muro, deixa eu te dar um outro exemplo aqui, para você entender um pouquinho mais. Lembra de Jó? O diabo ele não conseguia tocar em Jó. E por que ele não tocava em Jó? Porque ele mesmo próprio disse para o Senhor, porque o Senhor cerca, então eu não tenho acesso a ele. Quebra esta cerca, que aí eu vou tocar nele. Enquanto Jó estava cercado, o diabo não tocava, nem nos filhos dele. Por quê? Porque Jó, no capítulo 1, você vai ver que todo dia tinha encontros na casa dos filhos de Jó. Sempre depois dos encontros dos filhos de Jó, que eu posso dizer que era uma família bem unida, mas Jó temia algo a Deus, dos seus filhos pecarem. Então o que Jó fazia pelos seus filhos? Ele oferecia sacrifício todo dia para os seus filhos. Então aquele sacrifício derramava sangue. E aquele sangue é como nós oramos hoje: Senhor, cubra minha família com o sangue de Jesus. Cerca minha casa com o sangue de Jesus. Nós oramos dessa forma. Então quando Jó orava para os seus filhos, depois oferecia sacrifício, porque não sabiam se eles tinham pecado ou não, então para guardar a vida deles, o diabo não tocava. O diabo passou a tocar em tudo, menos na vida de Jó, quando Deus permitiu. Então, em Jó tinha uma muralha, que não cabe a esse versículo que eu li aqui, mas só para você poder entender que é uma cidade, qual que ele está dizendo aqui. Quando eu e você damos liberdade no mundo espiritual para o mal, eu tenho um descontrole, não tem como alguém poder falar, à minha volta está acampado anjos do Senhor. E vai estar acampado anjos do Senhor quando aquele que teme a Deus. Temer é respeitar, temer é reverenciar. Então aquele que teme a Deus tem uma legião de anjos te cercando, ao redor e de redor. Abra agora aí 1 Pedro, capítulo 5.
1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Olha aí que está escrito aí, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. O que está escrito aí? Vamos ler. Estejam alertas e vigiem. O diabo você pode pôr letra minúscula, tá? Não precisa pôr maiúscula não. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, ou de redor em algumas traduções, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Rugindo, fala assim comigo, rugindo. Essa palavra rugindo é a mesma coisa que produzir um trovão, um barulho, produzir um barulho alto. Então veja só, sabe aquele momento que você começa a gritar, você perde o controle? Olha quem está ao teu redor rugindo, provocando a sair em você. Sabe aquele momento que você perdeu a paciência, você chutou tudo, você ia ter uma excelente oportunidade, mas você não vigiou? Porque este rugir, como leão, é a mesma coisa que quando nós assistimos aquelas séries de animais. Como é que chama aquele canal? Animal Planet, né, que chama? Você assiste aquele canal e quando o leão ele ruge e o animal está sozinho, ele trava. Aquele rugido começa a dominar aquele animal, sim ou não? Ele fica dominado pelo rugido. Então você veja que este rugido, que mesmo que o animal, o leão, dá na selva, aquele animal que está só, que está com uma cidade sem muro, uma das coisas que ele perde é o senso de direção. E agora? Ele não sabe para onde ir. E a outra coisa, o sistema nervoso começa a ser abalado, começa a ficar sem saber o que fazer. Então veja, este rugindo como leão, não é o mesmo rugido do nosso leão da tribo de Judá, que é o Senhor. O diabo é imitador. Mas quando Pedro está falando que ele fica rugindo como um leão ao nosso redor, é porque ele está tentando o quê? Atacar primeiro o nosso estado emocional, causar desequilíbrio, começar você a entrar em pânico, medo, e muitas vezes você começa a brigar em casa, no trabalho, você começa a brigar à toa, você começa a perder a paciência à toa. Isto que está te acontecendo é o rugir do leão chamado, que é o diabo, que é o imitador do verdadeiro leão, que é Jesus. Então quando você começa a perder, ser uma pessoa que não tem mais estabilidade, não é mais estável, não é aquela pessoa que tem controle, não é aquela pessoa que vive sempre em crescimento, mas é uma pessoa que vive oscilando, e você começa a culpar alguém. Não é por alguém, não é alguém que está fazendo isso, não é tal pessoa que me provoca. Não, o Senhor está nos mostrando aqui, existe o rugir do leão ao seu derredor, que quer mexer com você, tirar a sua graça, a sua paz. Tem gente que briga por nada, tem gente que perde a graça por nada, tem gente que dentro do trabalho briga por nada, começa a brigar, tem gente que só porque alguém olhou, ele já acha que está acontecendo alguma coisa, e traz consigo às vezes sentimentos dizendo: eu sou assim por causa de tal pessoa. Preste bem atenção,
quem nasceu em Cristo, quem está em Cristo, é nova criatura. Eu nasci de novo. Então, muitas vezes nós temos costume de colocar a culpa em alguma coisa por este trovão que está sendo produzido na minha vida e tem me causado esse desequilíbrio emocional, aonde muitos vão procurar psicólogo, nada contra, vão procurar psicanalista, psiquiatra, mas muitas vezes vão dar voltas e muitos acabam que sentindo falta de alguma coisa. Porque nós temos que entender que nós não podemos ser esta cidade sem muro. Esta cidade sem muro é aquela cidade que qualquer um entra e sai e faz o que quer. Até quando você vai aceitar que o diabo fica rugindo na tua vida, tirando a tua graça, fazendo você cair na conversa dele, e você perder os melhores momentos e oportunidades da sua vida que chega? Por favor, não culpe A ou B por você estar assim. Claro que existe traumas que vêm na nossa vida, mas existe pessoas que há muito tempo que estão vivendo já sem senso de direção, não consegue mais saber para onde vai, o que vai fazer, fica com medo de amanhã. Mas veja só, dentro de casa, em vez de ser o ambiente, eu falo que a minha casa é a primeira igreja, a segunda igreja é aqui. O culto começa em casa, aqui é o segundo. Se a minha casa não é lugar de louvor, mas é lugar de briga, a minha casa está sendo uma casa sem muro. A minha família está sendo sem muro. E isto não tem idade. Pode ser um adolescente, pode ser um jovem, pode ser um adulto. Tem pessoas que tomam vários tipos de remédios para tentar controlar a sua emoção. Deixa eu te falar uma coisa. Qualquer um que chegar no meu gabinete pastoral comigo, com a bispa Simone, fazer aconselhamento, esteja tomando remédios para controles, seu emocional, jamais vamos falar para alguém parar de tomar remédio, porque nós não somos médicos. Nós não podemos fazer isto. Porém, o que controla totalmente a nossa alma é o Espírito Santo. Se nós estamos vazios do Espírito Santo, a nossa alma fica vulnerável para os ataques, porque a alma, porque nós somos formados corpo, alma e espírito. Só que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, muda isto, é espírito, alma e corpo. A carne fica por último. Quem reina é o mundo espiritual. Oh, glória a Deus, aleluia. Agora eu venho aqui começando com vocês a dizer sobre isto. Se a Bíblia fala em 1 Timóteo capítulo 1 versículo 7, que para nós não foi dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de autocontrole. Fala assim comigo: eu não tenho espírito de covardia, mas eu tenho espírito que é o amor, poder e autocontrole. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Amém? Agora veja, existem pessoas que têm descontrole emocional, não conseguem ter amizade com ninguém, os relacionamentos não duram, trabalho, enfim, são mais sozinhas do que pessoas com ela, porque ela mesma muitas vezes não se suporta. Então veja uma coisa, olha quem está fazendo isso com você, olha quem está causando isso em você. Tem alguém rugindo no seu ouvido, vai, grita, xinga, perde a cabeça, briga com todo mundo, não leva desaforo para casa. Olha ele rugindo no teu ouvido.
olha o rugido no teu ouvido. Você vai deixar assim dentro da sua casa? Que isso? Você é o homem da casa. Não, não deixa. Não, é uma vergonha. Vai. E assim, muitos lares, famílias, pessoas, servos de Deus, em vez de ganhar, estão perdendo. Estão perdendo porque existe alguém que está controlando a tua vida, e muitas vezes este alguém não é o Espírito Santo. Escute. Quem é que pode apagar o Espírito Santo dentro de nós? O diabo ou nós? Quem se arrisca a dizer que é o diabo? Levanta a mão. O diabo pode apagar o Espírito Santo dentro de nós? Agora, e nós? Quem se arrisca a dizer que nós podemos apagar o Espírito Santo? Levanta a mão. Isso mesmo. Não apagueis o Espírito. E nós podemos apagar facilmente o Espírito Santo que está dentro de nós. Se Deus ele fala em Levíticos capítulo 6, que todo dia pela manhã tira a cinza e fogo novo no altar, então Deus estava dizendo assim, olha, quem coloca fogo novo é você. Mas não deixa as cinzas atrapalhar do fogo manter aceso. Opa, me explica, apóstolo. Ó, altar. Coloca a mão aqui no teu coração, fala aqui. Aqui está o altar. Ok. E se este altar ficar cheio de cinza, nunca vai vir fogo novo aí dentro. Agora, apóstolo, me explica o que é esta cinza. Claro, muito simples. Passado. Muito passado dentro do coração, nunca vai ter fogo novo. Mas quando o sacerdote removia logo cedo, pela manhã, não começa o dia com a cinza. Fogo novo, fala assim comigo, fogo novo. Mas quem era responsável de manter o fogo aceso no altar? Deus, o sacerdote. É você. Agora, quando nós deixamos o nosso coração se encher de cinzas, que é passado, mas é claro que o fogo não vai manter aceso. Mas tudo bem, o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer, vamos remover toda esta cinza, vamos jogar no lixo esta cinza, porque ninguém aqui vive de passado. Um dia eu fui, um dia eu tive, um dia aconteceu. Não, você não vive de um dia. Você vai começar a dizer, eu sou, estou vivendo, é agora, Deus está me renovando. Não é um dia você foi. Tem gente que fala assim, um dia eu orei em línguas, um dia eu falava com Deus, um dia eu orava mais, um dia eu era mais ativo na igreja e hoje não sou. Então, você está com cinza no altar. E por estar com cinza no altar não tem fogo novo. E se não tem fogo novo, eu estou o quê? Desprotegido. Eu estou com uma cidade sem muro. E eu tenho certeza que ninguém quer ser esta cidade sem muro. Olha, pessoas que têm bloqueios emocionais são exatamente pessoas que vivem de experiências passadas. Uma das pessoas que tem esses bloqueios são pessoas que vivem de experiências passadas. Gideão, Elias, tantos outros da Bíblia, que quando Deus o confrontava, ele se comparava com o seu passado, como Elias se comparou aos seus pais, como Gideão, quando Deus aparece para ele, através de um anjo na Bíblia, em Juízes capítulo 6, ele se comparando com alguém que não podia, que eu sou menor, eu não posso. Então veja, pessoas que têm experiências passadas, mas experiências passadas doídas ou dolorosas, negativas, que marcaram a pessoa de uma forma terrível. Um certo trauma. E muitas vezes esses traumas, essas experiências passadas, até mesmo
no tempo da infância, no tempo da pré-adolescência, esta pessoa não tinha reação por aquilo que estava vivendo. Então ela cresce com aquilo dentro dela. E ela vai pôr para fora quando ela chega à sua fase de juventude, sua fase adulta. E muitos, através desses bloqueios, muitas coisas da sua vida acabam se tomando outros caminhos. Pessoas que têm bloqueios emocionais são pessoas que toda hora têm sentimentos negativos, para baixo. Não consigo, não posso. Pessoas retraídas, pessoas que têm medo de novas amizades, pela traição, decepção. Pessoa que tem sua autoestima baixa, ela não consegue se ver como alguém vencedora. E uma pessoa que tem bloqueios emocionais, uma das coisas que ela tem dificuldade de fazer na vida dela é de tomar decisões. Não posso, não consigo. É só você ler sobre Gideão. Você vai ver alguém que tinha bloqueio dentro dele. Não posso, não posso, não consigo, não vai dar. Sempre tem alguma coisa bloqueando. Ele queria ser, ele queria fazer, ele queria se tornar alguém melhor, mas não consegue, porque tem bloqueios emocionais. E quem que traz esta cura da alma? Fala assim comigo: Jesus. Você pode falar mais alto? Jesus. Olha o que diz em Mateus capítulo 6, versículo 34. Mateus capítulo 6. Quem for encontrando, glorifica, por favor. O que está escrito no versículo 34? Por favor, leia junto comigo. O que está escrito aí? Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Não se preocupe com o amanhã. Já achei o que você passou hoje. Olha para o teu irmão e fala assim: não se preocupe com amanhã. Já achei o que você passou hoje. Pode ser que hoje não tinha acontecido nada, mas pode ser que foi ontem. Pode ser que foi semana passada. Mas aqui o próprio Jesus está dizendo: pessoas que são inquietas, que um dos problemas que causa aqui dentro é uma pessoa que ela é inquieta, ela não tem paz. Meu Deus, o que vai ser amanhã? O que vai ser amanhã, Jesus? E Jesus está dizendo: ô amigo, aqui, portanto, não se preocupe com amanhã. Já achei o que você viveu hoje. Já achei o que você passou todos esses dias. O que está adiantando você? E algum desses versículos aqui, agora que eu não separei, mas não me lembro agora, às vezes dá um branco no CPU aqui, mas é mesmo capítulo 6, o Senhor fala: você pode mudar o curso do dia? Você ficando assim? Você fazendo isso como você está, deixando que essa inquietação aumente dentro de você, vai mudar alguma coisa? O Senhor sabe que você precisa de uma provisão, o Senhor sabe que você precisa de uma porta de emprego, o Senhor sabe que você tem orado todos os dias na sua casa, na madrugada, por alguém, pelo casamento, pela família. O Senhor sabe qual tem sido a sua dificuldade, só que muitas vezes você anda inquieto. O Senhor fala assim: chega. Ei, acalma. Aquieta, você está aqui dentro da igreja agora. Não fala, não fica deixando que o orgulho segure aí. Não, Deus está falando com você. Deus está falando com alguém aqui dentro. Deus está falando com alguém aqui dentro que você está muito preocupado dia a dia. Deus está dizendo assim: chega,
parou. Eu te trouxe aqui esta noite, dei uma paradinha em você, para dizer assim, ó, chega, a sua alma não vai aguentar, o seu emocional vai explodir, se você continuar desse jeito, para de ficar inquieto, chega, já deu muito problema até hoje, agora sou eu que vou cuidar, sou eu que vou fazer isso na tua vida. Não faça mais nada, porque o amanhã já está nos meus cuidados, diz o Senhor. Eu sinto Deus aqui nesta palavra. Levante a sua mão e fala assim: o meu amanhã já está nos cuidados de Deus. Eu pensei que você ia fazer barulho para Jesus. Meu Deus. Olha aqui uma receita para alguém aqui esta noite. Eu estou só no começo, hein, gente? Isso aqui é uma introdução, tá bom? Isaías capítulo 26. Vamos lá, volte um pouquinho. Isaías capítulo 26. Versículo 3. Quem encontrou, diga amém. É Bíblia, vamos lá. Onde Deus está começando a agir. Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Se eu confio em Deus, então eu vou ficar em paz. Não que eu vou ficar assim, como se nada tivesse acontecendo. Só que não vou ter as mesmas reações que o diabo tem tentado me levar a ter. Eu falei sobre descontrole emocional e eu comecei a falar sobre bloqueios emocionais. E um dos bloqueios emocionais são pessoas que não acreditam que possam chegar em lugares que muitas vezes sonhou. São pessoas que elas mesmas se autocondenam. Por quê? Porque lá atrás, num tempo da sua vida, algo marcou a vida dela. Alguém falou alguma coisa, uma amizade. Tem amizades que é terrível. Uma amizade que falou besteira dentro de casa, um pai, uma mãe. Os pais têm que tomar muito cuidado nos dias de hoje, a internet como está. Tem muitos desenhos com mensagens subliminares. O que são mensagens subliminares? São mensagens que você não consegue enxergar a olho nu. E muitas vezes está embutido em alguns desenhos. Claro que nós não podemos ser tipo daquele crente que tudo é demônio. Mas nós temos que aprender a ter discernimento e começar a observar quais são os comportamentos que o meu filho ou a criança está tendo. Mas preste atenção, tudo começa em casa. Tudo começa em casa. Ok? Olha aqui, vamos ler Provérbios 18. Provérbios 18. Versículo 14. Olha o que está escrito aí. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Na Bíblia, a mensagem, é até legal vocês, quem puder, ter essas Bíblias que eu falo aqui em casa, que são Bíblias com uma leitura uma tradução mais contemporânea, mais mastigada, eu posso dizer. São Bíblias que eu não posso usar para pregar, devido à sua linguagem. Mas
você poder ter uma outra Bíblia, com uma tradução mais mastigada. A Bíblia A Mensagem é uma delas, a Nova Bíblia Viva também é uma delas. São Bíblias que ajudam muita gente a poder entender algumas coisas que em algumas traduções, como essa que eu estou lendo na NVI, na ARA, e muitas vezes você não entende. Mas vamos lá. Esse Provérbios 18:14 está dizendo aqui, ó: o espírito saudável vence a adversidade, mas o espírito abatido, como curá-lo? Na NBV, ele traduz assim: a esperança e a força de vontade ajudam o homem a vencer as dificuldades e doenças. Olha. Mas se não houver esperança e força de vontade, o homem perde interesse na vida. Uma pessoa que está com o espírito deprimido, alma abatida, uma das coisas que ela tem, aquele bloqueio, é de viver. Ela não consegue olhar a vida com alegria. E uma das coisas que uma pessoa que ela está com o espírito deprimido, quando ela, qualquer coisa que lhe acontece, enfermidade, seja o que for, uma coisa pequena, já coloca ela no chão. Já coloca ela para baixo, ela já desiste, minha vida é assim mesmo, acabou, não vale a pena, olha aqui, Deus não é comigo. Está repreendido em nome de Jesus. Você está falando isso porque tem um leão mentiroso rugindo do teu lado, fazendo você repetir as palavras dele. Fala que você é isso, fala que você é assim, fala que a sua vida é errado, e você vai e fala. Você fica externando aquilo que o diabo quer tomar como posse e fazer acontecer na tua vida. O diabo, ele vai agir numa pessoa quando ele externa, quando ele fala. É quando eu falo que eu estou assinando. Pode acontecer, pode fazer. Se eu libero bênção, vai vir bênção. Mas se eu libero da boca maldição, o que vai acontecer? Repare para ver, as pessoas parece ter mais fé em falar de coisas ruins na hora da raiva do que falar coisas boas. Fale aí que Deus é contigo. Deus é comigo. Fala aí que você é mais que vencedor. Eu vou falar, sou mais que vencedor. Ai, meu Deus. Fala para o teu irmão. Irmão, vigia. Fala para ele, vigia. Você já nasceu com a unção de rei. Quem está aqui comigo, dá glória a Deus. Aleluia. Agora, o que faz eu ter bloqueio emocional? Me pergunte o quê? Esse você conhece também. Falta de perdão. Pessoas que não perdoam são difíceis para perdoar. É uma casca. É porque tem bloqueios. Mas se eu perdoar, aquela pessoa me fizer de novo. Perdoar alguém significa que você tem que andar junto de novo. Perdoar alguém não significa que voltar todas as mesmas coisas como eram antes. Não. Perdoar é libertação. Perdoar é libertar você que está aqui assistindo esse culto e você que está aqui na igreja. Quem fala assim, ainda não senti de perdoar. Então, deixa eu te dar uma boa notícia. Perdão não é sentimento. Nunca foi sentimento, perdão. E se você não perdoa, tudo bem, Jesus te respeita. Mas depois eu vou te mostrar o que vai te acontecer. Mas não hoje. Porque já está chegando o final. Tudo bem? Posso parar aqui? Então só 3 falou, então eu vou parar então. Não aumentou, então é para mim parar mesmo. Brincadeira. Eu já vou parar porque senão vai estourar muito o horário. Eu não quero passar do horário. Então veja. Perdão, fala-se comigo. Perdão. Sabe quando eu sei quando eu perdoei alguém?
Quem sabe? É quando eu falo daquela pessoa que fez mal, não me dói mais. Mas quando eu falo de tal situação que eu vivi um dia e me dói, é porque eu não perdoei. E quem está por detrás esse problema que hoje, até hoje acontece na humanidade? Falta de perdão é o diabo. Quando alguém não perdoa, quem se alimenta disso é o inimigo. Ele está rugindo ao seu redor dizendo: não perdoa! E você recebe: não perdoo, tenho raiva, não vou. Você parece um leão rugindo também de raiva. Eu volto a colocar a barba de leão, fica gritando que nem um leão dentro de casa, leão, não faz nada. O diabo não tem medo de barulho, o diabo tem medo de pessoa ungida, é pessoa que ora. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus está neste lugar. Se você quer dar glória, não dê glória. Se você quer dar, então dê. Então, amém. Mas vamos lá. É muitas emoções. Vamos lá então. Mais uma aqui. Provérbios 21. Provérbios 21. Provérbios 21. Versículo 8. O que está escrito aí? O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Em outra tradução vai dizer assim: tortuoso, escute isso. Tortuoso é o caminho de um homem cheio de culpa. Fala assim comigo: tortuoso é o caminho de um homem cheio de culpa. Por favor, mulheres, não pensam que seja só o homem que a Bíblia está falando. É no sentido genérico, homem e mulher. Mas aqui está dizendo: tortuoso é o caminho de um homem cheio de culpa. Então seja uma pessoa que vive com esse bloqueio: eu não me perdoo, sente-se culpada por alguma coisa que aconteceu um dia em casa, na família, ou alguém, você se sente que foi culpado disso. Existe alguém que chama-se acusador. O Apocalipse fala que é o acusador dos nossos irmãos, que é Satanás. E você fica dando ouvido, e você fica: eu não me perdoo pelo que eu fiz um dia, pelo quem eu fui. Se hoje está acontecendo isso com alguém em casa, é por causa de mim. Não faça isso. Tortuoso é o caminho do homem cheio de culpa. Isso é um bloqueio que Satanás colocou dentro de você. De repente você não tem problema com ninguém, mas o problema é você mesmo. Existe sim pessoas que não perdoam a si mesmo. O Senhor fala em Isaías: aquele que abençoar a si mesmo, eu abençoarei. Olha que lindo. Você já conseguiu fazer isso nas tuas primeiras horas do dia e dizer assim: Senhor, eu me abençoo? E a Bíblia fala que nós temos que abençoar a si mesmo, não esperar que alguém nos abençoe. Mas só que existe muitas pessoas que têm a sua vida tortuosa, um caminho difícil, cheio de culpa. São pessoas que têm esses bloqueios emocionais dentro, que também são pessoas que não perdoam a si mesmo. Isso é grave. Pouco se fala disto, mas a Bíblia nos dá uma direção sobre isto. Nós estamos em um culto aprendendo sobre coisas que muitas vezes você não ouve falar. Posso ouvir amém na igreja? Eu vou parar aqui. Segunda-feira que vem, parte 2. Bloqueio emocional. Venha preparado. Mas hoje Deus começou a agir na tua vida.
Deus já começou a operar. Muita coisa vai começar a acontecer. Você vai entender quando o diabo, quando você quiser ter aquele acesso de raiva, opa, quem está querendo fazer isso com você? Não, eu sou assim porque minha mãe era assim. Eu sou assim porque eu aprendi com meu pai. Está repreendido em nome de Jesus. Não, eu sou assim, descontrolado, porque eu apanhei muito. Jesus curou você deste mal. Não fique atribuindo os seus problemas emocionais a alguém. Claro, tantos bloqueios emocionais como questões emocionais vêm através de traumas. Muitas vezes por falta de perdão, muitas vezes por decepções, muitas vezes por abusos que a pessoa sofreu quando criança, quando jovem, e assim por diante. Só que nós servimos um Deus que cuida de nós e nos cura. Muitas vezes nós queremos uma mensagem, como eu preguei ontem de manhã, queremos o poder para mudar o que está acontecendo aqui fora, mas não queremos poder para suportar o que estamos vivendo. Pedimos errado. Muda, Senhor, muda isso, Deus abre isso. E muitas vezes Deus te enche de bênçãos e você não consegue agradecer, viver aquele momento. Por quê? Porque aqui dentro não foi curado. Só que Jesus te trouxe aqui hoje. E vai acontecer cura aqui esta noite em nome de Jesus. Você pode ficar de pé glorificando o nome desse Deus, por favor? Enche de glória este lugar para o Senhor. Enche da sua adoração a Deus este lugar. Fala, obrigado, Jesus.